Bom dia a todos. É com muita alegria receber hoje para o seminário a Natália Ribeiro, que traz como proposta Cartas para mim, discutindo angústia e insuficiência com a Silvia Plath. Natália é psicóloga, formada pela Universidade Federal de São João del Rei, com formação em das análises pela Rede de Existência, especialista em psicologia clínica e análise existencial e gestalt terapia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela atua como psicóloga clínica das áreas analista em Belo Horizonte. E, enfim, seja muito bem-vinda, Natália. É um prazer tê-la conosco. Fique à vontade. E é isso. Obrigada pela apresentação. Deixa eu compartilhar a minha tela. Foi? Tá. Deu certo? Deu sim, tudo certo. Bom, queria começar, né? Bom dia, né, gente? Queria começar agradecendo a todo mundo que tirou um tempo para poder assistir a minha apresentação. Como a Duda falou, né, eu vou apresentar um seminário discutindo angústia e insuficiência com a literatura da Silvia Plath. Essa vai ser a primeira vez em que eu vou fazer uma união dos meus estudos particulares, a das análise, com algo que eu gosto bastante, que é a literatura da Silvia Plath, né? Eu coloquei aqui o meu e-mail, para caso alguém queira entrar em contato comigo em algum momento, mas eu também faço parte do grupo do Núcleo, então se alguém quiser me mandar mensagem depois, alguma coisa assim, pode mandar pelo WhatsApp também. O objetivo do seminário é apresentar um pouco da obra da autora e relacionar com a tonalidade afetiva fundamental da angústia, mas de uma forma que a gente possa ir construindo isso em conjunto. Então, sintam-se à vontade para interromper, fazer perguntas e falar também a perspectiva de vocês. Quando eu conversei com o Roberto, né, ele me perguntou o que me movia para falar sobre o tema, e a gente acabou tocando num ponto profundo de como que é a história da Silvia Plath e a literatura dela, né, se mistura com tantas outras e também, em alguma medida, com a minha. Eu não sei se vocês já ouviram falar daquele documentário francês, Orlando, ma biographie, que acho que saiu em 2024, que é um documentário onde pessoas trans, elas que leram Orlando, elas se identificaram com o livro da Virginia Woolf e elas decidiram escrever uma carta em resposta para ela. Eu acho que, de alguma maneira, é isso que eu estou tentando fazer aqui hoje, honrar a minha escritora favorita e a sua força política e literária. Lá no Johnny Panic, que é um dos livros da Silvia Plath, ela diz: tantas pessoas viviam fechadas em si mesmas, como se fossem caixas, mas de repente se abriam, revelando-se de um jeito tão lindo se você demonstrasse interesse por elas. Eu coloquei essa citação aqui porque a gente vai precisar falar sobre a vida da Silvia Plath e sobre um aspecto da existência humana que é bastante evidenciado na sua literatura. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre o suicídio da Silvia Plath, mas apesar de que eu vou falar sobre isso aqui também, muito pouco, né? Assim, eu acho que ela era muito mais do que aquilo que marca a sua morte. Vou apresentar um pouco da história, né, da vida dela, porque está intimamente ligado com a sua literatura. A Silvia Plath, ela nasceu em 27 de outubro de 1932 e a gente tem duas publicações em vida dela, né, que é o De Colossus, um livro de poesia, e De Belle Air. A maioria das coisas que a gente tem publicada dela foram feitas, né, a partir de uma curadoria do Ted Hughes, que era o marido dela, e hoje em dia, né, da sua filha, a Frieda Hughes. A sua escrita era intencionalmente autobiográfica, ela tratava de temas como angústia existencial, desespero, morte, escolhas, e por isso ela é fortemente associada ao movimento literário de poesia confessional. A poesia confessional ela começou a partir de uma crítica literária, eu não vou me lembrar o nome do crítico, mas ele fez uma crítica de um poema do Robert Lowell,
em que o Robert Lowell misturava elementos poéticos com a sua experiência de vida. E aí esse crítico, ele interpretou que era um espelhamento desses conflitos internos em confissões, que é o que marca a literatura da Sylvia Plath, né, assim. Esse movimento, ele teve adesão de grandes autoras e autores, né, dentre eles a Anne Sexton, que eu gosto bastante, e a Sylvia Plath. Então, tanto os poemas quanto o romance, né, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, são conhecidos por trazerem essa experiência autobiográfica e fazer parte desse movimento confessional. Durante a juventude, ela foi vista como uma jovem promissora, ela chegou a ganhar prêmios de poesia, escreveu artigos para revistas, ela ganhou uma bolsa de estudos para o Smith College, né? E ela chegou a ser editora da revista Mademoiselle. No final da graduação, ela começa a sofrer com episódios depressivos graves, e aí ela vai passar por uma série de tratamentos médicos, dentre eles o tratamento de choque, que também marca a sua literatura. Depois disso, ela volta para a faculdade, vai terminar a graduação, ela recebe uma bolsa para ir para Cambridge University, onde ela vai conhecer o Ted Hughes, e eles vão se casar em 1956. Aí ela publica o The Colossus em 1960 e The Belgier em 1963. E nesse meio tempo ela se separou do Ted Hughes em 62 e ela também vai escrever o que foi considerado por ela a sua obra-prima, que é Ariel. E ela comete suicídio em 11 de fevereiro de 1963. Bom, eu vejo a literatura da Sylvia Plath como uma inquietação para a vida. Lá nos diários ela diz: sou o que sinto, penso e faço, quero expressar meu ser tão completamente quanto possível, pois de algum canto tirei a ideia de que posso justificar meu estar viva desse modo. Eu trouxe algumas coisas que eu já li da Sylvia, né? Eu não li tudo que existe, ela tem livro infantil, outros livros de poesia, um livro de cartas para sua mãe, né? Uma série de coisas sobre ela também. Mas eu tentei reunir contos, poemas, o romance e os diários, que nos permite fazer uma aproximação dos seus conflitos existenciais e talvez uma compreensão da sua sensibilidade emocional para esses aspectos. Eu vou começar falando sobre Mary Ventura e o Nono Reino, que é uma fábula que ela escreveu em 1952, ela tinha 20 anos, e foi considerada por ela mesma uma fábula simbólica e obscura. Essa é uma fábula que foi escrita pela Sylvia Plath antes da sua primeira tentativa de suicídio e que carrega bastante uma analogia sobre a angústia do ter de ser. A história conta, né, sobre Mary Ventura, que é uma menina e que ela precisa pegar um trem que não tem volta. Ele está indo para algum lugar, que é esse Nono Reino, ela não sabe, né, que lugar é esse, e não tem parada, não tem como descer. A primeira coisa que eu acho que chama a nossa atenção para uma perspectiva existencial é que quem compra a passagem da Mary Ventura são os seus pais. E eu acho que essa é uma metáfora incrível para a vida, porque não é ela quem decide. Ao mesmo passo tem o trem, né, assim, que guarda uma recusa à vida, porque ela não queria estar nesse trem e, num dado momento da história, ela arruma uma forma de descer do trem. Apesar dela só ter 20 anos quando ela escreveu, acho que ela já conseguiu condensar ali bastante, né, da sua angústia ante a vida, que para mim, como uma das analistas que segue a perspectiva da Alice Holtz-Icahn, conversa com uma dificuldade de se assumir enquanto tarefa. Na Daseins-Análise, quando a gente se pergunta pelo sentido articulador de uma experiência, a gente entende que isso pode nos abrir para compreender o significado velado do que está sendo comunicado ali, né? E, no caso, utilizando como recurso, né, a perspectiva existencial para falar da Sylvia Plath, me parece que ali, nos seus 20 anos, ela já estava passando por um processo de sofrimento psíquico,
E ela escreve essa fábula em que ela é capaz de demonstrar a sua angústia e insatisfação de ter de se assumir enquanto tarefa, ainda que tenha sido jogada ao mundo, né? Não tenha escolhido a sua condição de existir. Eu trouxe também Johnny Penny, que é a Bíblia dos Sonhos, que é um livro de contos que marca bastante a vida dela, né? Inclusive, ela vai mencionar diversas vezes o conto que dá nome ao livro nos diários. São uma coleção, né, de textos em prosa, que foram escritos desde os 17 anos dela. A primeira edição foi publicada em 77 e a segunda edição incluiu outros contos que foram encontrados posteriormente. Esse livro ele foi realizado a partir da curadoria do Ted Hughes e ela retrata nesses textos seus sonhos, aspirações, dúvidas e questões pessoais. O conto que dá nome ao livro, né, tem uma traz uma discussão, né? A história é centrada em uma jovem que ela é uma assistente numa clínica psiquiátrica e ela tem a missão ali de transcrever os sonhos dos pacientes. E aí ela começa a se apegar muito a essa transcrição e ela começa uma coleção ali com esses sonhos, começa a levar isso para casa e ela não poderia fazer isso, né? Enfim, quando ela é descoberta, ela é levada para passar por tratamentos de choque, né? Esse texto demonstra a sua dificuldade em lidar com as questões existenciais, ao mesmo passo que o que lhe permite viver é se agarrar a esses sonhos. Então, Johnny Penny traz uma discussão sobre como os sonhos eles podem moldar a nossa realidade e como os sonhos e medos eles caminham juntos. Então, a personagem ela acredita que o mundo é dominado pelo pânico e que os sonhos são portas de salvação. Ela evidencia o poder dos sonhos e das experiências pessoais em contraste com uma objetividade clínica, já que tem esse ambiente médico, né? Existem outras leituras desse conto que focam num aspecto mais político e feminista, mas a minha leitura ela teve mais focada no aspecto existencial. Eu trouxe uma citação da Alice Holtz-Icahn no Das Análises, em que ela diz: ninguém passa completamente sem angústias pela vida e ninguém é feliz sem desejos. E assim como são múltiplas as angústias com as quais os homens se veem preocupados, seus desejos também o são. Eu trouxe isso como uma forma de elucidar esse embate interno que a Sylvia Plath estava sempre imersa, né? Esse desejo dela de ser escritora, de ser reconhecida por sua poesia e o seu receio de não conseguir. Ainda, né, que tanto em Johnny Panic quanto, né, em Mary Ventura a gente possa pensar a escritora como afinada ao temor, quando a gente fala sobre o seu receio de não conquistar o seu lugar ao mundo, ainda assim me parece que ela estava mais afinada à tonalidade afetiva da angústia, porque eu vejo como esses medos como um subterfúgio para essa falta de determinações da vida, mais do que um medo nomeado, né? Acho que o pano de fundo do seu sofrimento ele vai se alinhar com a angústia, o não saber e o ter de ser. E ainda, né, pensando no Daseins Análise, a Alice diz, né, quando pensamos sobre angústia, pensamos que a atmosfera na qual o homem está inserido é afetada de modo sinistro, até mesmo o familiar perde o significado, se assume um caráter de completa insignificância. Aqui se experimenta o nada do mundo. Na angústia, perder o sentido significa carecer de qualquer referência, é estar exposto ao desterro. Eu acho que isso fica muito mais evidente quando ela escreve o romance A Redoma de Vidro. Tá tudo bem, gente? Tá maravilhoso. Tá bom, vou continuar, então, qualquer coisa vocês podem me interromper. A gente chegou no romance, né, A Redoma de Vidro, e eu coloquei aqui uma citação do próprio romance para elucidar essa coisa da angústia ante ao escolher, que é demonstrada ao longo do livro, né? Então, na página 88,
a Sylvia Plath diz, né? Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significaria perder todo o resto. E enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Acho que eu vou conseguir amarrar isso melhor ao longo do que eu for falando aqui, mas tem uma relação com essa angústia ante a liberdade, né, que eu estava mencionando anteriormente. Aqui a gente começa a entrar num aspecto mais profundo da experiência confessional da Sylvia Plath. A Redoma de Vidro é um romance semi-biográfico, isso porque ela tem os elementos biográficos, né, de fato ela está contando a história dela, mas ela faz modificações importantes para conseguir publicar esse livro. Então, ela vai mudar o nome dos personagens e ela também vai publicar sobre um pseudônimo. Isso porque a Aurélia Plath, que é a mãe da Sylvia, ela ficou com medo que as pessoas pudessem se reconhecer no livro, né, assim, então ela também acabou atrasando a publicação nos Estados Unidos, que é onde se passa, né, a história. A Sylvia, ela só publica a Redoma de Vidro porque ela estava passando por uma situação financeira complicada depois do divórcio com o Ted Hughes, mas ela não gostava desse livro, inclusive ela não queria ser reconhecida por ele, mas sim por suas poesias, né? Então, o livro conta a história de Esther, que é uma mulher de 19 anos, que vê o sentido da sua vida se esvair de seus dias, né? Tem uma experiência de passado, presente e futuro que é compartilhada ali simultaneamente. Então, o fim do livro é o começo do livro é uma lembrança, é um momento em que ela vai se lembrar de como o livro vai passar, e ela fica o tempo todo transitando entre esses tempos, né? O que eu acho que é possível explorar bastante essa relação temporal e a sensibilidade à temporalidade da personagem. A gente vê, né, que essa personagem principal ela vai experimentar emocionalmente a inclusão ontológica no cotidiano, e o que seria isso, né? A personagem ela tem uma profunda dificuldade com o escolher e ela é constantemente confrontada com a angústia ante a liberdade e a temporalidade. Quando a gente fala sobre angústia ante a liberdade, a gente está querendo dizer que nós não temos determinações, né? Então, existe uma liberdade absoluta, mas a liberdade absoluta também instaura uma responsabilidade incondicional. Lá no Verdade Emocional, a Alice Voltaire diz que ao escolher, a gente precisa renunciar a outras possibilidades e é preciso sustentar a escolha que se fez sem a possibilidade de verificação. Diante da angústia do escolher, a personagem principal ela passa a tentar fugir das responsabilidades de ter de ser e se realizar enquanto tarefa, e isso vai contribuir para o seu adoecimento. À medida que a gente acompanha a personagem e o seu desenvolvimento no livro, revela-se a estagnação do tempo vivido por meio da inibição do devir, e ao aceitar e lidar com a sua sensibilidade emocional, a personagem emerge do buraco depressivo e retoma a sua vida. Quando eu falo sobre essa estagnação do tempo vivido, né, e a inibição do devir, é que essa personagem, ela para de conseguir projetar futuro. E ela também começa a experimentar uma estranheza com absolutamente tudo que fala sobre ela, né, assim. Então, né, qual é o desfecho do livro? Mesmo que ainda enfrentando com medo, né, a possibilidade de retornar ao mundo, porque ela começa a experimentar uma estranheza em relação a tudo aquilo que um dia lhe foi familiar, inclusive a si mesma. Então, ela escreve desde muito jovem, e aí ela para de escrever porque ela não consegue, ela não identifica a própria caligrafia, sabe? Isso é estranho para ela. Ela não se reconhece no espelho, ela para de tomar banho, enfim, uma série de coisas. E aí ela vai ser internada no livro, né?
e depois, qual é o desfecho, né? Quando ela vai sair da clínica, ela ainda está com medo de voltar para o mundo, mas agora ela se apropria disso, dessa insegurança, de uma forma diferente. Mas ela deixa claro que, ainda assim, né, ao sair da clínica, ela não sabe se a redoma de vidro voltará a pairar sobre ela, sendo essa redoma a vivência do peso da angústia. Eu coloquei aqui algumas partes do livro que falam sobre essa transição, quando ela se vê pronta a retornar ao mundo. Então ela diz: sempre imaginei que no dia da minha saída eu estaria segura e consciente de tudo que viria pela frente. Afinal de contas, eu havia sido analisada. Tudo que eu via diante de mim, no entanto, eram pontos de interrogação. Eu fiquei lançando olhadelas para a porta da sala de reuniões, porque ela está esperando, né? Tá tendo uma reunião ali da equipe que está cuidando dela, para ver se ela está apta, e ela vai ser convidada também para entrar. E aí ela faz uma avaliação pessoal de como ela está naquele momento. Né? E ela diz: minhas meias estavam no lugar, meus sapatos pretos estavam rachados, mas engraxados, minha blusa de lã vermelha era tão exuberante quanto os meus planos, algo de velho, algo de novo. Devia haver um ritual para quem nasce pela segunda vez, remendada, recauchutada, pronta para pegar estrada novamente. Acho que isso se amarra bem àquilo que eu estava falando sobre essa angústia, né, do ter de ser, e essa dificuldade também com a temporalidade de não saber a resposta, não saber como as coisas vão ser, não ter determinações. Agora vou falar sobre a obra-prima da Sylvia Plath, né, considerada por ela mesma dessa forma, que é Ariel, que é uma coletânea de poemas que foram escritos pela Sylvia Plath, que vão guardar a atmosfera afetiva da autora até pouco tempo antes da sua morte. A primeira edição foi publicada em 65, 66, por meio de uma curadoria do Ted Hughes. Foram retirados alguns poemas e modificada sua ordem de apresentação, o que confere uma mudança na obra e na sua perspectiva de interpretação. E, posteriormente, foi feita uma publicação a partir de uma curadoria da Frieda Hughes, que é a filha deles, né, em que a gente vai encontrar os poemas que foram retirados e a ordem proposta pela mãe. Eu acabei não mencionando, mas o Ted Hughes e a Sylvia Plath estavam divorciados, né, assim, eles não estavam mais morando juntos, ele estava com uma outra pessoa, mas ele herdou os direitos autorais dela, então, durante até os filhos crescerem, né, quem tinha esse poder de decisão era ele. Esse livro, né, esses poemas, eles foram deixados em cima da mesa da Sylvia Plath antes dela morrer, com uma sugestão de título, né, que era Ariel and Other Poems, e também tinha títulos alternativos e os lugares que ela gostaria que fosse, que eles tentassem essa publicação. Tem poemas que foram escritos ali até 6 dias antes da sua morte, e quando as pessoas descobriram, né, essa incongruência entre a publicação do Ted Hughes e o fato de que ela revelou nos diários que tinham outros poemas nessa coletânea, né, as pessoas ficaram sem entender por que ele fez isso, e aí a Frieda Hughes, ela disse que ele alterou os poemas para evitar problemas com as pessoas que eram mencionadas ali, até porque ele estava ciente da ferocidade com que a Sylvia Plath se referia a algumas pessoas e a ele também, né. São poemas líricos que vão explorar emoções, sensações, sentimentos e mesclam os seus conflitos internos e a sua atmosfera afetiva, que guardam confissões. Aí eu escolhi 2 poemas para falar rapidamente aqui, que é Lady Lazarus, que vai falar sobre uma mulher que volta dos mortos e ela está descrevendo a si mesma, né? Conversa bastante com a história da Sylvia Plath, do modo como ela vai retratar, né, relatar suas diversas tentativas de suicídio, e também o chamado pela morte. Vai evidenciar os seus conflitos internos
e reflete ali um desejo de controlar a própria morte, né? O poema ele vai realçar o suicídio como uma recusa à incontingência alheia da morte. E aí, pensando na das análises, né, a Alice Rosser-Kans, ela diz que aquele que lança mão dessa possibilidade do suicídio conquista o poder sobre o quando e o como da própria morte, rouba de si a chance de um futuro em aberto. Então, essa indeterminação de futuro, um futuro comprometido, evidenciado ali por sua escrita em diversas partes, né, demonstram o suicídio como uma possibilidade de lidar com a indeterminação, visto que, desse modo, ela pode escolher, né, o quando e o como da própria morte. Lady Lazarus é um poema endereçado ao público, e ela está decidindo sobre a questão da própria morte como se ela estivesse num espetáculo. O segundo poema é Daddy, que é um poema endereçado ao seu pai. A voz poética ela começa como um bebê e ela vai crescendo ao longo do poema. E o contexto retrata essa relação com a imagem do pai, né? Um pai distante, frio, assustador, que a sufoca e impede seu crescimento, né? Ele impede de expandir. Ela faz um contraste ali, né? Entre a identidade alemã do pai com o sentimento de vítima, né? Então ela se coloca como uma judia, tem todo um jogo ali de palavras. E reforça a inclusão ontológica da dor da perda no cotidiano, porque ela é atravessada pela experiência do pai, que vai acabar modificando a sua atmosfera afetiva. Então, ela é atravessada por isso, o pai se faz presente na vida dela em momentos em que ela deveria estar desligada dele. E o que a gente encontra nos diários que nos ajuda a compreendê-la a partir dessa perspectiva existencial? Bom, a Silvia, ela mantinha diários desde muito jovem, e os diários que a gente tem acesso, eles são os de 1950 até 1962. Eles vão pegar ali o período, né, em que ela esteve no Smith College, o seu período em Cambridge, o casamento dela com Ted Hughes, o nascimento de seus 2 filhos, e um aborto espontâneo. E exploram bastante a sua criatividade, sua energia, seu processo artístico, né? Em todos os diários é sobressair da sua dificuldade em lidar com escolhas e a indeterminação da vida, que se traduz em seus temores, bem como relacionamentos pessoais que lhe fizeram pensar bastante o lugar da mulher na sociedade. Eu vejo que ela imprime no papel a sua verdade ontológica, que conversa com o sentimento de insuficiência que, em alguma medida, abriga todos nós. Além disso, né, a gente percebe nos diários que existe uma grande comparação entre ela, né, e o Ted Hughes. Ela tinha uma admiração muito forte por ele, e o fato dele ser bem-sucedido na escrita tinha uma influência na maneira como ela se sentia consigo mesma, né, acabava deixando ela mais insegura. E aí tem também o fato de que ela era responsável por datilografar aquilo que ele escrevia, né? E isso sempre arremetia aquilo que ela estava deixando de fazer por ela. Ao mesmo tempo, ela também sentia que ela não podia deixar de fazer coisas, então ela tinha que estar sempre estudando, escrevendo, sendo interessante academicamente, até para que ele não perdesse o interesse por ela. E em muitos momentos ela deixa transparecer a sua insegurança ante ao futuro e como era estar à sombra desse marido bem-sucedido, ao mesmo passo em que ela muitas vezes só se reconhecia também a partir dele. Eu trouxe, né, algumas partes do diário que traduzem essa relação dos dois, e essa relação dela, né, essa questão dela com a angústia, que é anterior a essa relação. Então, essa relação, ela vai traduzir a angústia, ela vai colocar muito disso ali, e essa insuficiência também, mas essa é uma questão anterior ao casamento deles e à relação que ela tinha com ele. Eu vou dar exemplos, né? Assim, na página 604 dos diários, ela diz: é perigoso estar perto de Ted, dia após dia. Não tenho vida distinta da dele. Corro o risco de me tornar um mero acessório. Aí, continuando, né, ela diz: sempre encontro traços de dependência passiva, em Ted, nas pessoas que me rodeiam.
Um desejo, mesmo quando escrevo poemas a esse respeito, de que alguém resolva a minha vida, me diga como agir, me elogie por obedecer. Aqui uma parte que fala sobre essa insuficiência, né, e comparação. Cansei da incerteza terrível de nossas vidas vagas, que do ponto de vista dele, suponho, não é tão vaga assim, pois sua vocação de escritor é muito mais forte que a minha. Preciso de uma vida que me dê apoio interno. Esse lugar era uma espécie de claustro terrível para mim. O que mais me horroriza é a noção de inutilidade, instruída, brilhante, promissora e decaindo em direção à meia-idade indiferente. Ela também era muito irônica. E aí, eu também peguei algumas outras partes, né, porque que vão mostrar um pouco como que ela chegou à construção dos contos, por exemplo, né? Então, logo no início, ela, na página 156 dos diários, ela vai comentar um pouco sobre como os sonhos são modos de anestesiar as dores e as mágoas. Na página 170, ela fala sobre um medo histérico e persistente de que não entendo o que leio, que meu nível de compreensão é muito mais baixo, né? Então, a insuficiência. Em julho de 1953, ela escreve, né? Desejo colossal de escapar, fugir, não falar com ninguém. Pânico interno, falta de pessoas com quem estar. Recriminação pelas escolhas erradas do passado. Medo feio, grande e lastimável. Medo de não ser bem-sucedido intelectualmente e academicamente. O pior golpe na segurança. Medo de não conseguir manter o ritmo rápido e furioso dos últimos anos em busca de prêmios. E aí, depois, ela encontra uma maneira de nomear esse medo, né, como pânico, e ela vai, e a partir disso, ela vai criar Johnny Panic, né? Então, ela diz, quando Johnny Panic invade meu coração, não consigo ser espirituosa, nem original ou criativa. Dia 4 de novembro, na página 602, então já ali no final dos diários, né, 1962. Paralisia outra vez. Acabo desperdiçando meus dias. Um frio e uma rigidez terríveis me inundam como uma anestesia. Fico pensando, algum dia me livrarei de Johnny Panic? 10 anos desde o meu sucesso aos 17 anos, e uma voz fria indaga. O que você fez? O que você fez? Quando também olho friamente, vejo que estudei, refleti e acabei não fazendo muito mais. Com essas citações a gente vê, né, o quanto que essa sensibilidade para a falta de determinações da vida e o ter de ser era desgastante para ela, e ela já se sentia insuficiente, eu acho que por meio das relações isso ficava ainda mais evidente. E como que isso nos ajuda a pensar angústia e insuficiência, né? Eu não acredito que esses sejam fenômenos que andem separadamente, porque quando eu penso, né, que sobre a angústia a partir da perspectiva da análise analítica, eu penso nesse desterro, nessa relação de angustiar-se com si mesmo, na existência como jogada e supérflua. E aí eu penso, na página 67 do livro Ensaios com o Sofrimento Humano, para o Sofrimento Humano, da Alice Rosai-Kanz, ela vai dizer que é preciso perder a confiança na compreensão do sentido para entrar em contato com a angústia enquanto tonalidade afetiva fundamental. Então, o reconhecimento de ser jogado, ser sem razão, carecer de sentido, ele nos coloca em contato justamente com o nosso caráter de insuficiência. E acho que no caso da Sylvia Plath, o lembrete cotidiano que a invadia era essas publicações do marido, né, e nessa reafirmação a partir do outro daquilo que ela não era. Eu até me lembrei do Miles Groove no livro Por que não, afinal, uma introdução à análise, em que ele diz que o mais próprio do contato com o outro é descobrir aquilo que eu não sou. Ela era constantemente lembrada da sua condição de lançado e desterrado. O seu medo de não alcançar aquilo que ela desejava se revela, que ela desejava ser, se revela que ela experimenta por meio da angústia a verdade ontológica do ter de ser. Ao prestarmos atenção naquilo que se revela por meio de sua escrita, podemos compreender que sofrer com o ter de ser por meio da angústia e da insuficiência.
A sua temática ontológica, ou seja, né, aquilo que estava em questão, era, nesse sofrimento, gira em torno da falta de determinação da vida, do estar lançada ao puro possível e precisar se realizar. E, para finalizar, eu trouxe algumas fotos, né, da Sylvia Plath, para quem não conhece ela. Então, fotos dela com o Ted Hughes, fotos com os dois filhos, a Frieda Hughes e o Nicholas. E hoje em dia, né, a única que está viva é a Frieda Hughes, que é a responsável pelas publicações que a gente tem da Sylvia Plath hoje. Coloquei algumas das minhas referências e também alguns links para quem tiver curiosidade, quiser saber mais sobre ela. Então, tem uma página sobre ela no Smith College, né? Tem uma coleção que foi depositada pela mãe dela em 77, numa biblioteca. Alguns livros, né? A sua biografia, e eu também coloquei o link do filme que eu mencionei no início, né? Orlando, uma biografia política. É isso. Obrigada. Obrigado, querida. Quer parar a apresentação e voltar com a gente aqui? Sim. Boa. Agora a gente abre para a segunda parte, né, dos nossos seminários. Acho que tem uma atmosfera de tranquilidade, assim, que você estava falando, apesar do tema ser difícil, né, assim, louco isso. Você está falando sobre coisas difíceis, ontológicas, né, assim. E agora a gente abre para a segunda parte, que é justamente essa, né? Levantem as mãos, quiserem falar, quiserem colocar aqui no chat, para a gente ir conversando também. A Maria Ribeiro, ela colocou aqui, muito significativo o peso de ter de ser, né, frente às demais possibilidades da existência, que é o que eu acho que você estava falando sobre o ter de escolher e deixar outras questões, né? E ela deixa uma pergunta. Natália, segundo o que você comentou, né, dos pais comprarem nossa passagem de trem e, assim, definirem nosso destino, como você acha que as determinações e os fatores condicionantes do mundo influenciam na potencialidade da angústia e na renúncia que restringe o escolher? Como é que chega a essa pergunta? Pergunta difícil, né, Maria? Mas eu acho que no caso da Sylvia Plath, assim, ela tinha uma relação bem complicada com os pais, né? Assim, eu não acho que eu acho que é muito mais sobre ela não ter escolhido viver, e ela estava experimentando essa dificuldade dela ter que sustentar os seus próprios desejos e ter que fazer alguma coisa com isso, do que, de fato, buscar determinações e, né, essa questão de fatores condicionantes do mundo que iriam influenciá-la. Inclusive, ela tenta, assim, encontrar determinações na vida a partir do mundo, né? Assim, acho que algumas pessoas, inclusive, conseguem fazer isso e se dão bem, entre aspas, né? Assim, de achar que existe uma forma certa de viver, né? Até mencionando, né, Mary Ventura, essa ideia de trilho de trem, né? Assim, que é uma coisa reta, só ida, né? Tem um caminho. Mas quando a gente vai mergulhando na literatura dela, dá para perceber que, por mais que ela tenta, ela não consegue, sabe? A angústia dela não se afasta por ela criar uma ideia de determinação. Eu não sei se eu respondi a pergunta, se ajudou, né? Eu acredito que sim, né? E aí a gente vai bater esse papo, né? E acho que caminhando nesse sentido, né? De até a metáfora do trem, né? Um caminho determinado, uma passagem para um lugar que eu não sei onde vai dar também, eu acho que participa desse lugar do caminho para a propriedade, passando pela impropriedade também, né? Que é sempre esse movimento, né? E é interessante isso, né? Eu não sei o quanto, pensando nessa metáfora, né, Natália, de que outro modo, né, se não ser pular do trem, ela poderia não se haver com esse destino também, né? Não sei se ela descreve isso durante o próprio conto, assim, como é que você vê isso? Você acha que existiria uma outra maneira de se rebelar contra a determinação da compra da passagem e o destino que ela estava sendo levada, que não fosse pular do trem?
Olha, no livro, assim, ela conhece alguém dentro do trem que vai contar para ela que não tem como descer. Então, até então, ela tá meio assim, tá, né? Eu tô indo para esse lugar, não sei o que eu tô indo fazer, mas ok. E aí, quando contam isso para ela, ela começa a se desesperar, que ela não tem, ela acha que ela não se sente no poder da própria vida, sabe? É curioso, assim, porque ela sente, ela que vai ter que fazer alguma coisa com isso agora que ela tá viva, né? Lançada na existência, mas ao mesmo tempo ela fica angustiada mesmo, né? Não tem outra palavra. Mas eu não vejo no trem, ela não, no trem, né? No livro ela não explora, por exemplo, como ela poderia fazer isso de uma forma diferente. Eu acho que durante muito tempo ela tentou lidar com essa angústia por meio da escrita. Então, quando ela escreve, né, A Redoma de Vidro, e a gente vai entender a experiência dela, é muito simbólico como até aquilo que era mais comum para ela, então ela escreve desde os 8 anos de idade, ela ganhou prêmio criança, sabe, assim. A primeira coisa, as coisas que vão sumindo para ela, assim, que são né, são familiares a ela, é tipo a escrita, ela não se reconhece no espelho, sabe? Ela não consegue ler. Então eu fico imaginando quanto que isso também foi difícil para ela ela usava isso como uma forma de lidar com essa angústia do ter de ser, e aí, de repente, isso também é tirado dela, sabe? Por uma completa estranheza. É meio louco isso também, né? Porque eu acho que tem uma relação com posição de decisão, né, escolha, e eu acho que tem um pouco dessa coisa meio Kurt Cobain, assim, né? Tipo, eu quero fazer música, quero fazer rock, mas eu não quero ser tão famoso assim, né? O cara vem e revoluciona tudo, assim. E tem esse peso também, né? Esses trens que a vida vai colocando a gente a partir de afinidades, né? O moleque joga bola e fala, esse aí vai ser jogador de futebol, né? Ó, esse aqui vai ser psicólogo, né? Esse aqui vai ser advogado, né? E isso vai determinando, assim, colocando as pessoas em trens também, né? E eu acho que caiu um pouco nesse sentido, igual você está falando, né? Ganhar prêmio, isso aí deve ter tido alguma pressão, no sentido de você tem de ser escritora, né? Assim, porque eu acho que tem uma questão com o que ela produz e a publicação também, né? Você falou do pseudônimo, vai publicar lá e tudo mais, né? Uma questão com aquilo que se produz, assim, mas também uma relação de afastamento, assim, eu não sei, isso eu estou dizendo de um lugar de pouca afinidade com a autora, tá? Assim, estou meio que tentando explorar junto com você de modo curioso, porque a partir das suas analíticas eu fiquei com essa sensação, assim, como é que você sente, assim, você que já estudou mais e tem uma proximidade, como é que a autora lida com aquilo que ela mesma produz, assim, é uma relação de liberdade ou uma relação de tá restrita a isso, assim, como é que é isso? Eu vejo como uma relação de liberdade, sabe? Mas eu acho que quando ela pensava em colocar isso no mundo, isso era restrito, até por ela ser mulher, sabe? Então, o fato dela ser casada com um grande poeta, né? O Ted Hughes era muito famoso, né? Assim, e aí, eu acho que isso também atrapalhava ela, porque as críticas, é até engraçado, assim, você pensar sobre as críticas hoje, era muito crua, sabe? Tem Mary Ventura, por exemplo, eu fiquei muito surpresa de descobrir que, na verdade, só foi publicado, se eu não me engano, em 2019, eu até pesquisei, falei, não é possível, sabe? Porque toda vez era recusado, ela tentou mudar e as pessoas recusavam, sabe? Muito crua, difícil, sabe? Assim, ela era tida como essa pessoa, e aí ela não conseguia se realizar por meio da escrita. Então, eu fico pensando, né, o quanto era pessoal para ela colocar isso e receber isso de volta, assim, uma negativa. Muito bom. Tudo, por favor. Nossa, querida, muito bom conhecer um pouco da Silvia Plath, assim, através da sua fala. Eu não conhecia, tenho, inclusive, interesse em iniciar as leituras a partir da... Confesso que da sua influência também, assim, te acompanho há um tempo e não conhecia ninguém que falasse tanto da Silvia Plath e tivesse uma influência muito grande a partir dos trabalhos dela, porque
a impressão que eu tenho, além de uma identificação pessoal, isso você também traz para a sua clínica. Então, queria entender qual foi o momento da sua vida que a Silvia Plath chegou, assim, e qual a primeira obra que você teve contato dela. Uhum. A primeira obra que eu tive contato foi A Redoma de Vidro, e aí a primeira vez que eu tentei ler, eu não consegui, porque é pesado, assim, você começa, tá, tudo bem, né, ok, um livro comum, de repente ela tá perdendo o sentido de tudo, assim, e aí vai ficando muito pesado, você consegue sentir. Então, esse é um livro, inclusive, que eu nunca sei quando recomendar para uma pessoa ou não, sabe? Porque depende muito do seu momento de vida, de o que você vai fazer com isso. Mas essa foi a primeira obra que eu tive contato, e aí foi justamente na formação em Design Análise, porque a gente tem que fazer um trabalho final, né, no TCC, e aí você tem que fazer uma análise de caso, né? E eu não queria fazer uma análise de caso de nenhum paciente, assim, né, por questões éticas, claro, teria que pedir e tudo, né, como a gente faz, mas eu achava muito pessoal, sabe, assim, então eu falei, eu vou fazer de uma obra literária, e eu pensei justamente nela e nessa, porque é ela contando, sabe, assim, ela vai falando uma série de coisas, tudo ali, vou mostrar. Eu tenho essa versão, que é a versão bonitinha, que tá, né, sem nada escrito, e eu tenho uma versão que a capa tá branca, porque eu já li e reli, tá cheia de anotações, né, assim, de coisas que ela fala. Achei muito potente para trabalhar com a Design Análise, sabe? E aí eu fiz o meu trabalho de conclusão em cima desse livro, assim. E depois eu acabei ficando apaixonada, assim, pela forma como ela escreve. Ela tem uma escrita muito fluida, sabe? É fácil de ler, não é difícil. E, ao mesmo tempo, os poemas, por exemplo, é assim, nossa, tem muitos detalhes, sabe? Então, a gente estava lendo, eu tenho essa versão aqui, né, que é de Ariel, foi a filha dela que fez a curadoria, e ele já está todo anotado, né, assim. Mas o primeiro poema, por exemplo, é Morning Song, e aí ela está descrevendo a experiência de dar à luz, assim. Quando você vai entendendo, assim, até a forma como ela constrói o poema, que você vai ler em voz alta e, tipo, não faz muito sentido, é porque ela está nesse momento de que ela não, sabe, ela não consegue respirar, então vai assim, tudo de uma vez, é bem interessante, sabe? Ela é muito detalhista, assim, muito criativa. E ela também tem. Eu coloquei alguns desenhos dela na minha apresentação, porque ela tem um livro só de desenhos, né? Ela também era artista, que é esse livro aqui, não sei se está dando para ver, que tem. Ela desenhava, né, coisas. Então, depois. E aí, assim, é tudo muito relacionado, né? Talvez por essa experiência de uma literatura confessional, é tudo muito relacionado com a vida dela. Então, quando você vai lendo uma coisa, vai puxando outra, sabe? Assim, você vai entendendo o que ela estava passando, qual era o período. É bem interessante. Puxa, muito legal. Não sabia que ela tinha desenhos. Quer comentar mais, Duda? Não, assim, ela vai, pelo que você vai falando, ela era uma artista muito completa, assim, né? Além da escrita, tinham outras formas dela se expressar também, através da arte. Eu não sei em que medida também seu caminho com a arte também, as pinturas, tem a ver com ela. Não foi uma coincidência. Mas, assim, me parece que a Silvia, inclusive você foi apresentando e eu fui buscando todos esses livros, já fui favoritando na minha lista aqui da Amazon, porque eu quero me aproximar, porque eu percebo que ela traz essa experiência dela do feminino, né, enquanto mulher, dentro daquilo que ela se propõe a fazer, tendo que encarar uma sociedade, na época, principalmente, muito machista, né, onde ela tinha dificuldade de poder ser dentro da sua própria autenticidade, né, enquanto que isso, de fato, foi muito, imagino que deve ter sido muito difícil para ela, enquanto escritora.
Eu até pensei que você tivesse aproximado mais os diários dela, porque me parece uma obra bem extensa, né? Quase 1000 páginas, estava dando uma olhada aqui. Fiquei surpreso de você ter mencionado que iniciou com o primeiro Redoma de Vidro, né? Uhum. Eu pensei que tivesse sido pelos diários. Não, eu comecei pela Redoma de Vidro, depois eu li Johnny Panic, aí eu li Mary Ventura. Agora eu tô lendo os diários, assim, porque os diários também tem uma coisa meio pesada, sabe? Eu tô lendo com bastante calma, eu vou levar muito tempo para ler, porque eu leio um pouquinho, e aí eu falo, ai meu Deus, essa mulher vai me deixar maluca, eu preciso de um tempo. Aí eu paro, tô lendo os poemas também, mas é no mesmo ritmo, sabe, assim, porque ela é realmente, ela crua, né, feroz, sabe? Ela realmente é assim. Tem alguns que são mais viscerais, né? Assim, e existe uma certa forma de ler, né? A gente está lendo João de Dion, né? Assim, Duda, e aí tem ali uma certa cronologia, né, para ler. Mas às vezes tem livros que te convidam no momento que o tema te puxa mais, né? Assim, acho que começar pelo Redoma de Vidro pode ser interessante, mas também pode ser angustiante também, uma vez que também é esse tema da angústia e suficiência, sentido por nós ao ler também, né, os autores. Sim. Maria Gabriela, você está com a mão levantada? Fazer um comentário? Olá, bom dia. Eu não vou. Tá me ouvindo? Sim. Não vou abrir a câmera que estou dando conta do mundo aqui desse lado. Não estou apresentável no momento. Mas ia começar agradecendo, né, toda a clareza que você traz sobre a Silvia. Eu não a conhecia. Eu fui saber sobre através de uma paciente que chegou na sessão justamente falando sobre a- o incômodo que ela sentiu ao ler A Redoma de Vidro e ela não conseguiu terminar o livro, porque para ela estava sendo muito pesado. Inclusive, foi assunto para a gente entender sobre ela própria, né? Como que aquilo se traduzia ali para ela. Então, vou agradecer, porque eu não tinha conhecimento, conforme ela me falou sobre a história. Eu ainda dei um Google de lado ali para saber um pouco por cima, para ficar um pouco mais próxima, mas não consegui me aprofundar. Mas, né, fiquei ali com a paciente ainda assim. Então, achei muito interessante conhecer mais sobre a própria autora, né? Eu sinto que a vida da autora é muito interessante também. E aí eu queria saber uma indicação. Eu não sei se eu perdi em algum momento, porque, como eu falei, a vida que está acontecendo, mas se você tem indicação de algum livro para iniciar o nosso host aqui, que eu não peguei seu nome, desculpa, falou sobre iniciar pela Redoma de Vidro, mas também se tem algum outro livro que seja menos denso, a escrita dela, né, parece que vem muito crua, assim, mas se tem algum outro livro que possa ser um pouco mais suave para essa iniciação. Obrigada mesmo. Pois é, Maria, nossa, ficou. Como eu falei, né, esse livro é complicado até de sugerir, porque você nunca sabe como vai chegar para outra pessoa, e ele é realmente muito pesado. Assim. Ele começa bem, né? Assim, tá, tudo bem, né? Tá bom, uma menina que vai estudar em Nova York, ok. De repente ela tá se identificando com gente morta no jornal, sabe? Assim, que era a única coisa que ela conseguia ler, e aí você fica, meu Deus, né? Mas eu não sei, assim, eu não sei se é porque eu comecei por esse, mas eu começaria, assim, por a Redoma de Vidro, porque já faz essa junção, tanto de você conhecer um pouco da história de vida dela mesmo, como também dessa questão existencial, que fica muito evidente. Mas se você quiser, né, ir aos poucos, para você ficar mais tranquila, talvez o livro de contos, né, o Johnny Panic, porque aí você vai passando, você lê um conto e aí você dá uma respirada, né? E o livro dela de desenhos, ele é bem leve, assim, sabe? Não tem nada demais, porque ela contando das viagens que ela e o Ted Hughes fizeram. E aí é legal porque você vê nos contos, por exemplo, né, no Johnny Panic, tem
um conto que ela vai falar sobre uma das viagens dele, sabe, assim. Aí você lê os diários e aí você entende o que estava acontecendo, só que aí você descobre quem é mesmo a pessoa, porque ela muda o nome, né, dos livros. É bem, bem interessante, assim, é tudo amarradinho. Chama Drownings, né, que é esse livro aqui. Não tem publicação em português, mas aí tem algumas cartas dela para a mãe, tem os desenhos dela e tem as viagens que ela foi fazendo, sabe? É mais Bacana. leve. Muito legal. Obrigada, viu? Imagina. Eu ia até tirar uma onda, né? Falar, começa pelo desenho que deve ser mais fácil. Então é isso mesmo, né? Comece pelo desenho, que pode ser um bom caminho. Para quem está chegando pela primeira vez, né, nos seminários do Núcleo, eu sou o Roberto Cruz, tá? Sou a pessoa que fica ali, sou diretor, né, do Núcleo. E é isso. Duda, por favor. Você comentou, Beto, da Joan de Dion, não sei se você conhece, Natália. Nós conhecemos há pouco tempo uma leitora, aliás, uma escritora americana, mas semelhante, inclusive eu tinha até esquecido disso, é interessante você mencionar, que tanto quanto a Sylvia Plath, ela também é uma escritora que compartilhou da experiência junto com o marido, que também era escritor. Só que ela se comparava muito, assim, até aquilo que ela escrevia, ela esperava uma espécie de aprovação dele para poder publicar o que ela escrevia, se o tema era interessante, assim, então, e até participando também desse lugar de ter um companheiro que tem a mesma experiência de profissão que eu, né, e sendo mulher, como muitas vezes isso fica para nós, assim, eu fico com essa impressão, de ser mulher dentro de uma profissão igual à do meu marido. Para quem não sabe, eu sou casada com o Roberto, então, assim, em que medida esse lugar da comparação, ou o lugar de o modo que você trabalha, pode ser uma sombra, ou pode ser algo que não é necessariamente original seu, assim. E aí, dentro dessa experiência dessas mulheres, dessas duas escritoras, que trazem uma potência muito grande também, e que muitas vezes não é validada dentro da sua própria experiência enquanto profissional, assim. E eu achei duas coisas interessantes nas duas autoras, é que ambas perderam, uma sofreu aborto, né, a Silvia, e a Joana de Dion, ela perdeu a filha dela. Então, tem esse caráter também de se aproximar dentro da própria experiência também, enquanto mulher, que é muito particular do feminino, né? Tanto de gestar, quanto de ter um filho, assim. E transcrever isso para aquele leitor que vem se aproximando, assim. E se expor também, o quanto que isso é difícil, também corajoso. Sim, nossa, depois eu quero que vocês me enviem esse livro, né? Fiquei interessada. Adianto que não é dos mais fáceis como que fala? Nossa, eu queria falar Digerir, talvez. digerir, porque ela é muito também, muito sensível, muito... você lê e você consegue se aproximar junto dela, assim, aos detalhes das situações. É muito rica a leitura, mas também muito angustiante. Mas aí pensando também sobre os pacientes, né, sobre a maneira como eles muitas vezes nos relatam, acho que não se diferencia tanto, né, da experiência de escuta clínica. Sim, nossa, até já vou entrar no ponto que você trouxe, né, do que ser mulher influencia nisso. Alguém, acho que foi a Maria, né, fez uma pergunta sobre as determinações do mundo. E, assim, essa é uma determinação, né? Gênero é uma determinação, né? Assim, mas isso é algo que eu acho muito legal na Dasões Análise, porque a gente consegue fazer uma aproximação da experiência também, né? Da experiência de gênero, da experiência de raça, né? Assim, então, não é algo que é excluído, né? Assim, você não vai tratar, quando a gente pensa ser aí, né? E não vai levar em consideração esses aspectos. Eu vejo que a Alice ela tem um cuidado maior em fazer isso. E eu entendo que uma boa parte dessa angústia, né? E esse sentimento, por exemplo, de insuficiência, tem uma relação com o fato dela ser mulher, sabe? Dela estar nessa posição, dela ser sempre recusada,
O marido dela era sempre, assim, e ela era responsável por datilografar o que ele escrevia, ela que enviava para os lugares, que recebia a aprovação. Então, assim, isso devia ser muito difícil, né? Tem partes do diário que ela está falando, assim, que o Ted me consolou mais uma vez, sabe, assim, que ela vai e divide com ele o quanto que é difícil esse lugar, e aí ele abraça ela, né, e fica consolando ela, mas ao mesmo tempo ele tá lá sendo publicado, sabe, assim, e sendo reconhecido. Inclusive, existem muitos fãs, assim, que não gostam dessa associação. Eu acho que foi bom, assim, porque depois da morte dela, e quando, né, ela tem muitos fãs, e ela ficou muito conhecida, e ela é mais conhecida do que ele hoje em dia, então eu acho que uma parte da vida dele, ele se dedicou à obra dela, assim, né, então inverteu um pouco isso. Mas muitos fãs, quando visitam o túmulo dela, riscam o nome dele, porque não é Sylvia Plath Hughes, é Sylvia Plath. E aí as pessoas riscam, assim, tem uma série de fotos assim do túmulo dela riscado. Mas essa experiência do feminino, né, o quanto que isso também invade e nos torna, talvez, não suscetíveis, né, mas sensíveis a algumas questões existenciais, né. Agora, você estava falando dos pacientes, né? Assim, se é muito diferente a leitura dos livros e a aproximação da experiência dela de um paciente. E eu acho que não. Inclusive, depois que eu comecei a ler Ariel, eu comecei a pensar nas minhas sessões e nos meus pacientes como poemas, sabe? Assim, isso me ajudou a ficar muito mais atenta às palavras que eles usam, sabe? Ao que tem por detrás daquilo que eles estão descrevendo. Enfim, eu acho que me ajudou, inclusive, como psicóloga. Interessante isso. Porque eu achei o título, né, do seminário bem, assim, sugestivo, né? Porque fala da angústia e da insuficiência, e aí quando a Maria Gabriela, né, pergunta sobre por onde começar, você já fala começando da sua angústia e insuficiência em terminar um livro, assim, né? E a paciente dela que também participa dessa experiência, assim, em conjunta, né, com a autora também. Se ela está passando, né, por uma espécie de angústia e insuficiência como algo que revela, né, o conteúdo ontológico para que a gente faça uma análise, é como se ela, quase como se fosse impossível lê-la sem também experimentar uma espécie de angústia e insuficiência, assim, né, dentro dessas saídas que ela encontra, tanto para o tédio, quanto para a própria questão da mortalidade, da finitude, quase como um meio mórbido, assim, né, eu vou me aproximar tanto que eu preciso entender de perto, assim, né, como é que essas pessoas morreram, ainda mais como uma autora que participa disso, assim, né, ativamente, da própria morte, né, assim, realmente não deve ser muito fácil, assim, e eu gosto disso, né, dessa questão autobiográfica e confidencial, né, que você falou que ela carregava, assim, eu costumo me aproximar principalmente desses autores, assim, né, como Bukowski, né, o David Sheff, que tem aquele livro do Querido Menino, que virou filme na Amazon também, mas eu fico pensando um pouco nessa barreira linguística também, né, Natália? Você acha que o fato dela ser pouco conhecida, por exemplo, eu também fiquei sabendo a partir daquela conversa, né, que a gente teve para decidir, né, as questões do seminário, você acha que ela não é tão conhecida, ou deveria ser mais conhecida por conta da tradução, por conta de publicidade? Por que exatamente, talvez, essa tenha sido a primeira vez que as pessoas ficaram ouvindo de Sylvia Plath? Eu acho que sim, porque a gente tem pouquíssimas coisas dela publicadas aqui no Brasil e foram publicadas muito mais tarde, sabe? Eu acho que o primeiro livro dela publicado no Brasil foi A Redoma de Vidro, e eu não sei se tem outra versão em português, mas essa versão aqui da Globo Livros, né, que é a editora Globo da Biblioteca Azul, todos os livros dela publicados no Brasil hoje são dessa biblioteca aqui. E tem pouquíssimas coisas, sabe? Não, se você quiser ler mesmo, tem que ler em inglês, né? Mas eu não sei, assim, eu não entendo, sabe, como ela pode ser pouco
conhecida, assim, eu acho ela muito grandiosa, aí mistura comigo, assim, porque eu acho ela muito grandiosa, assim, eu acho um, um desperdício ela ter morrido achando que ela era insuficiente, sabe, porque a mulher é muito braba, não tem, não tem outra forma de descrever, esse termo de lei fica, gente, como alguém conseguiu fazer isso, sabe, assim. Ela é muito grandiosa para mim, né? Assim, eu vejo que para outras pessoas também, mas me surpreende, né? Pensar que ela é pouco conhecida aqui. Fica a provocação, né? Por que não um grupo de leitura e estudos a partir de Sylvia Plath, né? Conduzido por você, né? Um Quem sonho. sabe? Porque é justamente aí que eu vou puxar a próxima questão, que é isso, né? Sobre essa possibilidade analítica a partir de textos, né? E aí foi interessante você falar justamente, né? Que está ouvindo como se fosse um poema, né? A partir da narrativa dos próprios clientes, né? Que vão passar com você, porque é isso, né? É um campo discursivo, narrativo, que às vezes serve até como um palco para a gente poder escrever, né? Depois de cada sessão, de que modo cada um escreve, né? Não deixa de ser diários, né? Assim, é uma maneira de documentar, né? O que está acontecendo. Alguns fazem tanto para se proteger, né? Juridicamente, mas alguns se divertem até fazendo isso, porque é um campo poético da descrição disso, né? Assim, tanto que uma vez o Miles, que é meu professor, me provocou, né? Sobre como que você escreve sobre o silêncio. E aí eu fiquei tipo, E olha que poético isso, né? Como que se escreve sobre o silêncio, né? Que acontece ali. Mas ainda pensando nessa possibilidade analítica, né? Com os livros, e aqui é mais ou menos como se a gente estivesse fazendo uma análise da Sylvia Plath a partir, né, da sua literatura, né? Onde você aponta questões, onde você mescla com Alice Holtz e Kuntz, que é mais ou menos o que a gente faz ali com a Lore no clube de leitura de quinta-feira, né, que a gente está conduzindo também, que é do Talvez Você Deva Conversar com Alguém, né? E aí abre campos, assim, que não estão claros, assim, dela narrando a própria narrativa e não se percebendo dentro dela, enquanto, assim, são, sei lá, 30 psicólogos ávidos a tentar analisá-la em coisas que ela nem está pensando sobre si mesma. E aí você falou sobre isso, eu tinha escrito uma pergunta sobre isso, né, que tem a ver com de que modo desconectar também, né? Você consegue, talvez, desligar um pouco o lado analítico, porque eu tenho percebido que, principalmente depois das formações e depois que foi me afetando com as análises, para mim é difícil não olhar o mundo a partir desse olhar, assim. E aí, quando eu percebo, eu estou assistindo um filme analiticamente, eu estou lendo analiticamente, eu estou vendo desenho analiticamente, sabe assim? Como é para você também ter essa sensibilidade analítica, né? Como é que você lida com essa sensibilidade analítica? Existe um espaço seguro? Eu vejo que você pinta também, né? Como é para você lidar com essa Natália analítica? Ela desliga em algum momento, né? Como é que é? Oh, é difícil, né, assim, mas eu tento, sabe? Às vezes, principalmente com a literatura, eu me vejo muito imersa, sabe? Eu fico muito... Parece que eu tô ali, sabe? Parece que eu tô vivendo isso. Às vezes tem que ficar me lembrando, tipo, peraí, eu não tô vivendo isso aqui, isso não é minha vida, né? Mas eu acho difícil separar as duas coisas, porque o Cleison fala isso e eu concordo com ele que das análises é como um estilo de vida, né? Assim, porque você começa a ver o mundo de uma forma diferente mesmo. Então, acho que não dá para desligar completamente dessa experiência de ser um analista. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que existem cuidados, né? Assim, quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo algum filme, às vezes, quando eu paro para pensar de por que eu gostei tanto disso? Ah, é porque entendi, sabe? É uma questão existencial aqui que posso escrever sobre isso relacionando com as análises, sabe? E eu tenho um costume, inclusive, de escrever sobre filmes, escrever para mim mesmo, né? Assim, não com uma ideia, uma pretensão acadêmica, né? Assim, mas escrever falando do filme analiticamente, sabe? Assim, porque isso já tá em mim, assim, também, né? Então, tanto que
às vezes eu ofereço, né, um encontro geral, né, mensal para os supervisionados, e aí eu falo, vamos assistir um filme e falar analiticamente do filme, assim, né, quais são as possibilidades clínicas que se apresentam, né? E aí geralmente são filmes que me afetam, assim, né, que também abrem esse espaço, assim, é meio louco, que ele é meio multiforme, né, à medida que a gente analisa, a gente se analisa também analisando, e vai se construindo enquanto um arcabouço teórico, prático, né, assim, que pouca gente também investiga, né, em si, assim. E aí, antes até da Duda falar, aí eu tenho uma dúvida prática, teórica, assim, no sentido da tua prática clínica enquanto das áreas analista mesmo, assim. Que você falou sobre sonhos, né, que ela também, eu acho que é um dos pontos, né, que ela analisa os sonhos dos pacientes ali, né. Qual o papel do sonho na sua clínica, Natália? Porque também é uma maneira de escrever, né, poeticamente ali e deixar o lírico, o lúdico, né, assim, tomar conta, assim. Como é que o sonho chega até você analiticamente também? Bom, ela vai falar, eu entendo ela de duas maneiras, assim, porque tem os sonhos enquanto onírico, né? E tem também os sonhos de projeto. E eu vejo que como uma possibilidade de abertura mesmo, sabe? Para você experimentar uma coisa diferente com o seu paciente, assim. E até me apego um pouco às perguntas do Miles, né? Na verdade, a pergunta do Boss, né? Do por que não, por que não afinal, né? Assim, mas de você conseguir fazer essa experiência também de como é que seria isso, sabe? Assim, eu acho que é você ganhar espaço num lugar em que a pessoa se sente restrita, né? Experiência restrita. Mas os sonhos oníricos eu vejo também dessa mesma maneira, né? Como uma forma de você conseguir explorar outras possibilidades, né? E até às vezes uma dimensão de sentido, de que sentido tem isso para aquela pessoa que está falando, né? Então, a gente chegou, né, uma vez a conversar sobre isso, de que é difícil para mim, às vezes, entender um sonho, né? Diferente da psicanálise, a gente não tem uma interpretação, né? Muito mais uma compreensão daquilo que está ali. E aí eu acho que essa é uma forma de explorar outras possibilidades, mas também a própria relação, sabe, que você está construindo com a pessoa que está ali com você. Muito bom. Duda, por favor. Eu vou fazer um breve comentário, porque você falou que quando se agarra a uma obra literária, você vivencia aquilo, assim, parece que é você. E eu sou uma dessas, assim. Eu sou uma dessas, assim, sem abrir muito, assim, sobre a minha vida pessoal, mas, assim, eu me identifico e, às vezes de fato, eu fico com raiva das situações, da minha própria experiência pessoal, assim, a partir das experiências também dos personagens que as autoras trazem, porque, de algum modo, elas, acho que propositalmente, tenta fazer essa provocação também com os leitores. Tem uma outra autora que eu tenho me aproximado bastante, gostado muito, é a Alba de Céspedes, que é uma italiana, não sei se você conhece, que é a que escreveu o Diário Proibido, que também traz essa experiência particular dela, assim, tanto de relacionamento quanto de vida. E aí eu penso, e assim, o que eu tenho feito, Nath, até como dentro da clínica, é que eu vou entendendo, pelo menos assim, tem feito muito sentido para mim, porque mais do que me aproximar da teoria, das análises, é o quanto isso me enriquece também para conversar, dialogar com esses pacientes através desses personagens, assim, o quanto que isso influencia de um modo sensível e até para você dialogar junto com ele. Você falou da poesia, né, que vai identificando que isso de certo modo você se aproxima dessa forma para poder identificar através das palavras que eles descrevem o próprio sofrimento, né, através dessas poesias. Então, assim, eu percebo que a literatura ela é muito rica para o nosso trabalho clínico, assim, muitas vezes até do que uma teoria, assim, de um autor que, de grande influência para mim, como a Alice, é uma autora que eu leio bastante, mas que muitas vezes não me toca tanto, porque eu sinto falta da sensibilidade, e aí eu recorro para a literatura, e aí
sabe? Eu sinto outra camada de manejo, assim, é um contato muito mais, a experiência é muito mais humana mesmo, do que teórica, assim, dentro da teoria, que a gente precisa se respaldar, sem dúvida. Uhum, sim. Nossa, eu acho que faz muita diferença para um psicólogo ler literatura, sabe? Como você disse, né, uma aproximação muito mais humana. E eu vejo isso em várias coisas, assim, não só na literatura, mas, por exemplo, música, né? Então, às vezes eu tô ouvindo uma música e eu fico, meu Deus, isso é tão existencial, sabe? Olha, o que essa pessoa tá falando aqui? E o próprio Heidegger, né? Ele tinha uma visão da obra de arte, né? Que era uma aproximação do ser humano, né? Algo nesse sentido. Então, eu acho que faz muito sentido a gente ler outras coisas que não só a teoria, sabe? Não ficar preso demais a uma teoria. Claro, né? Você não vai deixar de estudar a teoria, você também não vai deixar de ser ético, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, mas existem coisas ali que escapam a isso, sabe? E que é necessário que você esteja investido enquanto ser humano, sabe? Assim. Ribeiro coloca aqui no chat, né? Isso me lembrou um livro do Viktor Frankl, né? Psicólogo, fundador da logoterapia, que ficou preso em um campo de concentração no período do nazismo. Chama Em Busca de Sentido, né? Ele trata muito da importância de encontrar o significado da nossa existência, de modo, inclusive, a conseguir enfrentar as circunstâncias mais adversas, né? Não sei se vocês têm contato com logoterapia, Em Busca de Sentido. Já leu, Natália? Não, nunca li. Eu vou deixar anotado aqui. Estou gostando muito das sugestões. É isso, né? Encontro literário, o que não falta é literatura, mas o Viktor Frankl é interessante, assim, né? Eu fiquei muito afetado por ele quando no Existential Psychotherapy, que é uma pena que não tem a tradução também, né? Um livro de 86 do Yalom, né? Que é um livro teórico, epistemológico dele. Quando ele vai tratar justamente sobre a questão do sentido, né? Ele usa muito Frankl, assim. E aí eu falei, pô, vou lá dar uma lida nisso, assim. E é realmente, assim, metade do livro é a experiência dele no campo de nazismo, assim, né? Nazista. E a outra metade é uma construção teórica, psicológica a partir disso, assim, né? Que é bem interessante, assim, recomendo muito que todos leiam, uma vez que eu acho que participa um pouco daquela questão da experiência pessoal, né, enquanto um combustível para criação e construção, assim, da clínica, né, quase como se fosse uma forma também de absorver, né, essas questões do mundo, assim, né. E aí o que me chama mais atenção nesse livro Apply é isso, assim, né, você fala sobre redoma de vídeo e a dificuldade e insuficiência em ler, e aí também tem a experiência da paciente, acho que da Maria, né, assim, que também tem uma dificuldade em ler, assim, e o quanto isso pode também estar aproximando, né, essas questões da vida, assim, eu acho que quando se fala e trata da teoria, né, e a gente está falando de angústia e suficiência, a gente vai estar falando também de textos filosóficos super difíceis que embaseiam, né, assim, a questão da fenomenologia e dadas as análises, assim, que requer um contato também, né, com essa insuficiência, assim, de, pô, não sei o que o cara tá falando aqui, né, e é necessário esse retorno, essa volta, também de modo a conseguir absorver isso e também transportar para a clínica, né, mas é meio louco, assim, porque eu acho que o nível de afetação, ele primeiro passa por nós também, assim, né, de que modo a gente consegue digerir também essas ideias presentes nesses livros, assim. E é uma pena que existam barreiras, né, de idioma, assim, porque, poxa, eu queria ler muito mais Binswanger, assim, mas até para o inglês o cara foi pouquíssimo traduzido. Para o português, então, vai saber, assim, né, tem 2 livros pela Via Verita e olhe lá, alguns textos, né, e isso realmente cria uma espécie de inferência autodidata, assim, também do analista para fazer ou oferecer a partir dos próprios recursos, assim, né? E aí eu estava lembrando da Beisa, né, que foi uma moça que deu um seminário para a gente alguns meses atrás, né? E ela é da Turquia, né? Assim, e Ser e Tempo foi traduzido para o turco em 2012, assim.
Nossa! Caramba! Seria o Nada, que ela vai dar aula agora, foi traduzindo em 2018. Que Então, isso! assim, tá chegando lá, assim. Ela é a Uhum. primeira das analistas da Turquia, que ela tá fazendo aulas com Miles na ADI, né, assim. Uhum. É super legal também esses lugares, assim, né, porque é um pouco disso, assim, né, a gente vai no que tem e vai se afetando através de lá, e às vezes é um pouco disso, assim, né, talvez a gente não consiga ler Ser e Tempo, né, numa cartada só, mas talvez a gente consiga entender que ler Sylvia Plath, né, ler João de Dion, ler Bukowski, ler o Graciliano Ramos, né, que a própria Dalila colocou, também ensina, porque no final das contas é isso, né? É um tratado filosófico sobre a filosofia que também é construída a partir dessas pessoas que vivem, assim, né? A Sylvia Plath, através da própria história, e essa questão com o Ted Hughes, assim, que eu também ia te perguntar, porque eu também não fazia ideia quem era. Quem é esse cara? Um grande poeta, tá bem, mas assim, pouca coisa sei a partir disso, a não ser que eu vá lá também. E aí, é um pouco disso, né? Do vai lá e pega, né? Todas essas referências também que a gente está falando, assim. E aí eu queria perguntar, né, Natália, qual o papel da curiosidade, assim, né, na sua construção como clínica também? Porque uma pessoa que talvez não tenha curiosidade nem vai lá olhar se vai Plath, assim, né? Tipo, legal. Qual o papel da curiosidade e para onde que ela leva você também, tanto nessa questão de incursão, né, de absorção, absorvimento teórico, clínico, quanto até na frente dos seus clientes também, né? Qual o papel da curiosidade quando você se vê de frente desses livros, assim, que se abrem na sua Uhum. frente? Ó, Roberto, é até interessante você estar perguntando do papel da curiosidade, porque eu gosto de escrever, né? Assim, eu vou escrevendo, aí eu fiquei pensando na minha apresentação, falei, vou escrever, né? E aí eu falei, eu tenho que me apresentar, né? Aí eu pensei, tá, eu não gosto muito dessas coisas de, eu sou psicóloga, eu faço isso, eu trabalho assim, sabe? Aí eu falei, que eu sou, né? Eu pensei, cara, eu sou psicóloga, mas eu sou curiosa. E eu ia falar isso, sabe assim, essa parte foi retirada, né, desse roteiro quando eu falei, mas eu sinto isso, sabe assim, eu sou uma pessoa curiosa, tenho curiosidade por diversos campos, sabe assim, então música, pintura, né, a própria literatura, sabe, eu acho que ser curioso é uma forma diferente de habitar o mundo, sabe? Então você consegue ir abrindo caminhos ali por meio dessa curiosidade, né? Quanto que isso é importante. Eu acho que, na verdade, né, todo psicólogo, eu imagino que ele deva ser um pouco curioso, porque o que que faz você parar para pensar, o que que te leva a sentar na frente de outra pessoa durante, sei lá, 50 minutos e ficar ouvindo uma pessoa que você não faz parte da vida dela, né, ativamente, ouvindo ela falar, ouvir, sabe? Assim, então, é necessário que se seja curioso, senão você não consegue ficar ali. E eu falo de uma curiosidade genuína, né? Não de uma curiosidade de fofoca, assim, de o que está acontecendo na vida dessa pessoa, mas de realmente se interessar por aquela pessoa e por como ela vive, sabe? Eu acho que essa curiosidade me movimenta, assim, a enxergar as pessoas de uma forma diferente, sabe? E eu tenho, de fato, muito interesse pelas pessoas e por tudo aquilo que elas quiserem compartilhar comigo, sabe? Assim, eu acho muito fantástico pensar que, ainda que eu esteja aqui, que eu tenha a minha vida, né? Como vocês falaram, né, várias pessoas falaram, a vida vai acontecendo, né? Assim, eu acho isso muito fantástico, sabe? De que você vai ter uma experiência e você vai ter uma vida completamente diferente da minha, e eu simplesmente sinto muito prazer em ouvir isso, sabe? Eu tenho essa curiosidade. Muito bom. Isso determina a atmosfera, talvez, né, dos encontros analíticos, assim. E a minha pergunta, ela vem também caminhando nessa esteira da curiosidade. Porque é isso, né? Tem como ouvir uma pessoa discursivamente ali, contando da própria vida, sem também ser curiosa para outras questões maiores, assim, que rodeiam, por exemplo,
nas supervisões, às vezes eu falo isso, assim, eu quero saber quem é essa pessoa antes de começar a analisar, assim, né, o que ela come, o que ela assiste, o que ela vê, ou o que ela lê, né, assim, e eu fiquei muito curioso, porque isso, né, Redoma de Vidro te incomodou especialmente, né, acho que em diversos momentos, mas isso dela ser afetada e querer ler, por exemplo, o relato de morte de outras pessoas, assim, né, o quanto também não ter essa curiosidade para saber, para essa coisa que vai também abastecendo outras pessoas, porque me abastece muito, assim, aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, nessa transformação ou nessa tradução daquilo que eu sou, da maneira que eu me coloco, assim. Tem como conhecer uma pessoa sem saber o que que a afeta ou para onde aponta a curiosidade dela, né? Isso eu estou dizendo da experiência do cliente, o que que ela lê, o que que ela assiste, assim. Você acha que é possível? Eu acho que não, né? Genuinamente, quando você se interessa por alguém, acho que se interessar pela experiência de outra pessoa é preciso que você conheça um pouco mais da vida dela. E, ao mesmo tempo, eu acho interessante isso do nosso trabalho, né? Porque precisa ter um reconhecimento da nossa insignificância, sabe? Assim, de que aquilo que aquele paciente compartilha comigo a partir, né, da perspectiva dele, é o que ele quer compartilhar e que aquilo não é tudo, sabe? Eu acho que isso desperta ainda mais essa curiosidade de o que tem para além disso aqui, sabe? Que acho que movimenta bastante, inclusive, a nossa abordagem, né? O que tem para além disso? Muito bom. Duda? E pensando nisso, né, gente, eu estava na aula há pouco, né, antes de entrar aqui, com a Malu Nunes, e nós estávamos discutindo um pouco sobre isso, assim, que é sobre aquilo que o paciente leva em sessão, mas, assim, aquilo que ele... Será que ele está disposto mesmo a levar, assim, para se abrir e construir uma relação junto com o outro? Porque mais do que... E estava sendo tema, assim, dessa discussão, né? Mais do que ele te pagar, ele está disposto a se abrir o mundo dele para você e, junto disso, construir uma relação, porque a partir dessa relação que esse paciente ele me coloca em abertura, eu também vou me colocar em abertura para poder perguntar, para poder, junto com ele, construir e ampliar todas as curiosidades, as coisas que forem aparecendo, assim, junto dessa relação. Mas que isso é necessário mais do que a curiosidade que eu tenha do meu paciente, né, para saber sobre, é a abertura que ele tenha para mim, para que eu possa perguntar. Da mesma forma que essas autoras chegam aqui e se abrem para nós, a gente fique curioso, assim, para mergulhar junto do mundo dela. Então, é difícil, assim, eu percebo que é difícil existir, muitas vezes, uma abertura do paciente. Ele está lá toda semana, mas não quer se abrir, não quer se mostrar vulnerável. E aí a gente fica nessa posição de, tá, eu tô morrendo de curiosidade de perguntar coisas sobre ele, mas eu sei que se eu posso perguntar, mas às vezes ele vai me responder uma outra coisa, ou vai questionar a pergunta. E é muito estranho essa sensação de parecer que você está sendo inadequado, ou que você está tentando quebrar um muro, assim, de um jeito quase que agressivo, né? Porque se eu quebro o muro de alguém, eu preciso da permissão, pelo menos eu penso isso. Do contrário, é uma invasão, né? Então, assim, coisas para a gente pensar junto, né, sobre isso. Eu fico muito incomodada, porque eu chego na minha análise e eu falo que meu DASA sempre está aberto em todas as relações que chegam, não sei isso. Em alguma medida isso acaba me prejudicando, mas eu vou entendendo que as pessoas elas vão me conhecendo, lógico, e não de uma vez só, mas se elas estiverem dispostas a se abrir para uma relação, acho que até a minha relação com você, né, Nath? A gente tem pouquíssimo tempo de relação, se vimos uma vez, e sempre que a gente conversa, né, a gente escreve nossas cartas, que chegam depois de 15, 20 dias, a gente é uma brincadeira, Beto. Eu falo que eu mando mensagem para a Natália, ela me responde depois de 20 dias. A gente fala que é as A cartas. gente conversa por cartas, né? E isso vai acontecendo, mas mesmo que pela demora do tempo, eu não desconsidero a resposta, assim, que eu sempre fico na expectativa da resposta. E aí, pensando nos pacientes, assim, o tempo que se leva também para que esse paciente se abra. Não significa que em algum momento vai aparecer alguma resposta, assim,
Ou por que está demorando tanto para falar sobre isso? E aí eu acho que a gente tem um cuidado também de respeitar esse tempo do paciente, não se antecipar. Isso parecer que você está desinteressado, que apesar que às vezes se torna tedioso mesmo. Eu estou passando por uma experiência assim, até com o paciente, que já tem muito tempo que eu estou com ele. Mas aí é isso, assim, eu fico pensando que às vezes o paciente, no meu caso, na experiência com esse paciente, ele foi abrindo várias gavetas e aí emperrou. Emperrou porque ele não quer falar mais sobre, e aí ficou, sabe, gaveta emperrada? Então, estão todas abertas agora, e o que que a gente faz com isso? E eu queria saber de você também, quando isso acontece dentro da sua experiência de atendimentos, como é para você perceber essa indisponibilidade do paciente, ainda que ele esteja lá toda semana disponível, para poder ser alguma coisa, sei lá, ou querer que você diga alguma coisa para ele. Uhum, uhum. É uma difícil, né, assim, mas eu tento algo que me ajuda bastante nisso é, primeiro, se ele tá ali é porque tem alguma coisa, sabe assim, então, o que eu puder fazer para ajudá-lo a desemperrar essa gaveta, eu vou fazer. Inclusive, algo que eu tento estabelecer com os meus pacientes e eu falo para eles é que eu tento ter uma relação de muita honestidade, né, assim, então eu vou falar. E se eles não gostarem, eu quero que eles me digam de volta, sabe? Assim, então, sei lá, pode gritar comigo, né? Fala que eu tô ficando maluca, sei lá, né? Assim, isso faz parte dessa relação, né? Mas algo que me ajuda bastante é pensar sobre a nossa desimportância também, sabe? Assim, que aquilo não é meu, eu não me sinto no direito de. Não, você tem que falar disso, sabe? Assim, sei lá o que você tem que falar, né? Vamos falar o que você quiser falar aqui, e aí isso vai chegar, sabe? Se é uma questão, até pensando, né, na própria Sylvia Plath, assim, ela foi escrever conto, ela tem contos infantis. E aí você vai ler e, assim, ela não consegue esconder a questão existencial dela, tá ali, sabe? Assim, ela tá em aberto. Então, sempre tem um jeito de ir explorando isso. Eu gosto de deixar também claro, né, de talvez demonstrar para essa pessoa que ela tá tendo uma resistência, né, ali, por falta de palavra melhor, mas assim, essa resistência e entender junto com ela de por que será que isso é importante também, sabe? Acho que é difícil a gente entrar numa coisa que talvez a pessoa precisou tanto dessa segurança para se proteger, sabe? Então, exige da gente esse cuidado, essa calma e às vezes essa lembrança, assim, porque eu entendo, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui, né, tem tanta potencialidade, você podia estar chutando essa porta e fazendo outras coisas, mas quem sou eu, sabe? Assim, essa não é a minha vida. Eu não tenho direito de fazer isso com o outro e eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida por cada um dos meus pacientes para acompanhá-los nisso também, sabe? Então, se é para ficar angustiado, então vamos ficar angustiados juntos, né? Seja eu aqui pensando, nossa, isso podia ser isso, né? A gente podia falar disso e ele indo no tempo dele. Eu não sei se faz sentido, né? Sim, Faz, perfeito. faz muito, e eu acho que quando você falou, né, do ato das pessoas irem lá no túmulo da Sylvia Plath e riscar os rios, né, assim, é um ato póstumo, assim, de talvez tentar fazer isso que a gente está tentando elaborar com os nossos clientes, que às vezes eles não fazem isso, né, com eles mesmos, né, e o fim trágico, né, da Sylvia Plath não desmoraliza, assim, a mulher gigante que ela foi, você fala a mulher braba, assim, né, mas é um pouco disso, assim, né, eu acho que essa angústia e insuficiência é um título muito importante, porque eu acho que ele remonta justamente à experiência que a Sylvia Plath fez da própria existência. Não só dela com ela mesma, mas dela com a gente, assim. Será que a gente, na posição de analista, né, frente a alguém que traz essas questões mais mórbidas, né, ou até essa questão de atentar contra a própria vida, né,
não remonta à angústia e insuficiência do nosso próprio trabalho analítico também, né, assim, dado o limite da possibilidade, assim, né, porque a gente não consegue habilitar a pessoa para a vida, né, a gente consegue provocá-la, assim, né, e aí como que a gente também lida com a nossa angústia e insuficiência frente a essa pessoa também que não consegue ser habilitada através, né, da palavra positiva, assim, nossa, você não sabe, você não percebe o quanto você é incrível, não. Não, por mais que você, muito bem intencionado, tente, né, abrir a minha cabeça e colocar, eu não consigo ver. E aí a Maria Ribeiro coloca assim, né, acho que precisamos reforçar o lugar de que o profissional não sabe mais do que a experiência do sujeito, mas que devemos nos inclinar a essa escuta disposta e interessada, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, né? E a lembrança, assim, de outros autores, né? Não só da Alice Holtz-Kuhn, né? Pensando nisso, porque agora eu estou muito mais afeto a Boss, assim, né? Eu confesso que eu gosto muito da Alice, gosto muito dela. Mas eu estou estudando com o Miles, e o Miles é o cara que carrega o título bosniano, assim, né? Porque não, afinal. Então eu estou muito no Boss, assim, e tem a doutora Collins, assim, né? Que é justamente um caso que ele vai usar para tentar expressar a diferença fundamental entre análise e psicanálise, né? Porque é isso, né? Chega lá a doutora Cobre dizendo que tá vendo cabeça, que tá recebendo ligações, que tá acontecendo um monte de coisa e que a gente não pode, né? Justamente se ver de frente, né? Com essa angústia e insuficiência de se perceber na posição de que não interessa aquilo que eu falo para essa paciente, ela não vai se adequar à minha experiência que eu faço de mundo. Eu preciso que ela seja minha professora, e não é por pouco que o título, né? É isso, né? A paciente que ensinou o autor a ler, a escutar e ver diferente, né? De modo diferente. Porque é esse inclinar-se dentro daquilo que parece até uma inadequação, assim, para talvez tentar suspender, né? A sua angústia e a sua insuficiência, assim, porque é o encontro de Dasans, assim. Então eu preciso que esse Dasein está apontando para mim? O que esse horizonte de sentido está apontando para mim? Que é um pouco do que o Ord Lang vai fazer com a esquizofrenia, assim, né? O cara se aproxima a ponto de parecer doido, assim. Você vai assistir os vídeos dele atendendo, ele atende as pessoas fazendo barulho, assim, e vai indo no idioma da pessoa, assim, né? O que é uma suspensão, que eu acho que tem um pouco desse caráter que você puxou, né, de tem que ser um estilo de vida, porque se não for, não é para qualquer um, assim, né, suspender tanto esse mundo, suspender essa coisa de retificação, de normatização, né, da experiência do outro. E eu acho que se toca, né, indiretamente com a Sylvia Plath, através desse fim trágico, assim, né, dessa questão que também remonta ao mês que a gente está, né, assim, setembro, assim, né, setembro amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio, assim, e é um pouco desse lugar, assim, que me lembra constantemente desse papel, né, que tem a ver com habilitar o Dasein para abertura, né, dentro da própria possibilidade, e a gente tem que se lembrar também que, às vezes, tirar a própria vida ainda é uma possibilidade também, né, então esse flerte acaba vindo com essa, eu acho que angústia e insuficiência remonta muito bem esse lugar, assim, né, de que não há muito que a gente pode fazer pela pessoa, a não ser que ela queira também fazer por si mesma, né, assim, então, e às vezes se aproximar desses lugares é como se aproximar da redoma de vidro, assim, aí se vê dentro daquela história angustiado e insuficiente porque eu não consigo fazer muita coisa, né, em algumas posições, assim, né, então, é triste também que a gente possa exaltar a Sylvia Plath, e assim, ela não está aqui para também receber, né, esses aplausos e essa exaltação, assim. Não sei como é que tá o pessoal, né, como é que tá por aí, podemos já ir aterrissando também, como é que a gente chega aqui? Nos 44, né? Como é que chega aí, Natália? Nossa, eu gostei muito, né, de fazer parte e apresentar esse seminário, das discussões. Nossa, a Maria, né, quando ela falou aqui no chat, eu achei perfeito, assim, não acrescentaria nada, né, ao que ela disse. E até agora você falando, né, Roberto, sobre essa questão também do suicídio, né, e esse caso do Boss eu acho fantástico, assim, também, porque ele teve que mudar, né, ele teve que fazer diferente, e realmente
não é para qualquer um, né, assim. Mas quando você estava falando, eu até fiquei pensando, né, será que se, isso é algo que às vezes eu penso, será que se ela tivesse recebido uma ajuda de escuta, que se interessasse mesmo por ela, que estivesse ali para ouvir o que ela tinha a dizer, se poderia ter sido diferente, né, assim. É uma pergunta que às vezes não leva a lugar nenhum, né, mas eu fico pensando, porque ela traz muito essa questão de uma objetividade clínica, sabe? Me dá muito a sensação de que ela não era escutada. E em A Redoma de Vidro, ela vai passar por médicos, né, assim, e ela faz várias coisas ali, e eu fico pensando que se esse médico tivesse uma formação, né, ou se ele tivesse um cuidado, alguma coisa, o quanto que isso também não era rico. E aí ela vai passar pelos tratamentos de choque, assim, que marca bastante a literatura dela. Inclusive, em A Redoma de Vidro, ela descreve como era esse tratamento de choque, assim, horrível, sabe, assim. Não muda nada. Ela fala isso, que ela se sente igual, né? As pessoas ficavam perguntando para ela, como é que você tá se sentindo, né? Como é que você tá? E ela, igual, né? Então, assim, e vazia. E ela fala que ela se sentia nesse vazio, sabe? E aí, depois da primeira experiência, né, que ela passa pelo tratamento de choque, a primeira vez que ela passa por isso, ela fala que ela tá apática e humilhada, sabe, assim, porque não mudou nada, assim. E aí ela ainda fala isso, que a expectativa dela de que ela poderia ser salva, que poderia salvá-la, na verdade, foi a última parte, sabe, porque não mudou nada para ela, sabe, assim. E aí eu sinto que ela tem que fazer um pouco, pelo menos em A Redoma de Vidro, né, um movimento meio sozinha, assim, de como é que eu vou lidar com essa angústia da falta de indeterminação da vida, sabe? E é ela que vai cavando, vai descobrindo, e aí ela faz amizades ali também na clínica, pessoas que ela vai vendo, e eu acho que isso que vai ajudando ela, porque a relação que ela tem com a medicina, né, com esse cuidado, supostamente, é uma relação de completo distanciamento, sabe? O quanto isso também é triste, né? Eu acho que, até pensando, né? Eu conheço o Leme também, eu li um pouco dele quando eu fiz estágio no grupo de ouvidores de vozes, e é, assim, uma experiência fantástica, né? Ele realmente não é para qualquer um, sabe? Mas o quanto que isso ajuda, sabe? É estar mesmo ali com outra pessoa. Né? Quem sabe se ela tivesse encontrado no meio desse tanto de médico, né, um Dasein analista, né, quem sabe as coisas teriam sido diferentes. A Maria fez um comentário aqui, ó. Nath, você formou pertinho de onde eu moro, sou de Conselheiro Lafayette, poucos quilômetros de distância de São João da Rei. Então, acho que é a galera da Unipac, né? Eu conheço, Maria, eu Realmente já conheço. conheceu, acho que é a Maria. Maria, muito bom te ver aqui. Isso. Maria, eu comecei a minha formação, né, de psicologia, minha graduação, na Unipac de Barbacena. Eu lembro, né, que eu sabia que tinha a Unipac em Lafayette, eu já até fui, mas eu achava que lá eram outros cursos, não sabia que lá tinha psicologia, né? Que bom que somos colegas e estamos pertinho, porque agora eu moro em Belo Horizonte, então tá mais perto ainda. Já marca o café, já, É. pra se conhecer. Então, é um pouco disso, né, gente? Vamos nos aproximando do fim de mais um seminário. Nath, maravilhoso te escutar, assim, foi realmente assim, eu acho que trouxe uma questão da literatura, que fala da insuficiência da Silva Plath, né, assim, mas também fala da nossa insuficiência também, enquanto analista, das nossas possibilidades, não possibilidades, e também dessa curiosidade de saber sempre, né, o que que vai ser amanhã, daqui a pouco, né, e acho que a gente sai daqui com muitas pessoas ouvindo Silvia Plath, e quem sabe com a curiosidade também, assim como te levou, né, para Redoma de Vidro, para se aproximar. Quer algumas últimas palavras? Como é que chega aí? Eu queria agradecer, gente. Obrigada pela oportunidade, né, do núcleo. Vocês sabem, né, a gente tem uma relação de bastante proximidade, então eu sou muito feliz por essa ligação.
E eu queria agradecer também a todo mundo que ficou, né, até o final aqui, ouvindo a gente falar sobre. Se alguém quiser me mandar mensagem, né, no WhatsApp ou no e-mail, tá? Fiquem à vontade. Instagram também é @RibeiroPNatália, sem H. E aí fica o convite também para vocês também se aproximarem mais da Nath, do trabalho dela como design analista, e também ali fazer conexões, né, o núcleo. E é isso. Recadinhos, né, semana que vem, dia 4, a gente vai descansar, né, assim, então não teremos seminários. E aí eu já vou publicar ainda hoje a programação para outubro, né, onde temos o Matthew Hancock, com um seminário internacional, a Jéssica Barch, que vai falar sobre uma questão que eu acho que conversa com o seu, que é o que as escritoras podem ensinar aos terapeutas, né? Então a gente ainda vai ficar um pouco nesse caminho de literatura. Fica o convite para vocês no dia 25 de outubro, e eu vou apresentar sobre Alan no dia 18 para poder também suprir uma falta. Então, acho que podemos ficar. E tem no YouTube também, né, Alberto? Porque eu, às vezes, não consigo assistir no sábado, e aí eu vou no YouTube e fico assistindo. Fica tudo lá disponível no YouTube para vocês acessarem. Nuclear, certo? Ficamos por aqui, então. Gente, muito obrigado pela presença. Até a próxima. Bom fim de semana, gente. Tchau. Tchau, tchau.